Rápida sinalização de mudanças na diplomacia brasileira segue atrelada a compromissos de combate ao desmatamento e redução na emissão de gases. A retomada do Fundo Amazônia impulsiona medidas emergenciais contra o desmonte da fiscalização e criminalização na região amazônica. Sobre estes assuntos, eu conversei mais cedo com a assessora política do ISA, o Instituto Socioambiental, Adriana Ramos. Foi flagrantemente uma opção política do governo Bolsonaro não ter nenhuma política de combate ao desmatamento. Então, o governo dissolveu o Comitê Orientador do Fundo Amazônia, que era uma condição contratual para o funcionamento do fundo. Ao dissolver o comitê, o governo optou por manter os recursos congelados e o fundo sem atividade. Isso fez com que o desmatamento crescesse e o Brasil não tivesse nenhuma política consistente nesse período. E a gente vem falando repetidas vezes em relação ao desmatamento, aos números deste desmatamento, né? Foram números que foram crescendo, associado a uma criminalidade também crescente. Então, hoje a gente tem os crimes ambientais na Amazônia associados a outras redes criminosas, com essa proliferação de armas na região. Então, não só o dano ambiental saiu de controle, mas o que levou a isso, do ponto de vista da estruturação de redes criminosas, da invasão de áreas protegidas, de terras indígenas, foi muito grave nesse período. E esse valor, Adriana, são 35 milhões de euros. O que isso representa em relação às possibilidades de ação, principalmente as ações emergenciais? Olha, o fundo tem hoje aproximadamente 500 milhões de dólares que ficaram parados lá. Então, do ponto de vista financeiro, não é tão relevante. O mais relevante disso é o governo da Alemanha anunciar essa nova doação antes mesmo do governo começar a implementar a sua política. É um voto de confiança dado ao presidente Lula, pela forma como ele vem se manifestando em relação a essas temáticas. Acho que o mais importante desse anúncio não é o valor, mas é o fato dele vir antes mesmo das políticas estarem em funcionamento. E frente a esse desmonte, quais seriam as ações mais emergenciais que precisam ser tomadas neste janeiro de 2023? Bom, esses recursos eles vão ser fundamentais para o governo reorganizar as ações de fiscalização e controle de órgãos como o IBAMA, que vinham sendo apoiados pelo Fundo Amazônia e também foram paralisados, para fazer ações, por exemplo, de desintrusão de terras indígenas invadidas. Então, há muitas ações emergenciais para que a política sinalize objetivamente na região hoje que mudou, o sinal que se quer passar para quem está atuando na ilegalidade, além de alavancar o investimento em ações de desenvolvimento socioeconômico mais sustentáveis, mais associadas à manutenção da floresta, que é um pouco uma perspectiva de uma nova economia que precisa ser desenvolvida na região. E você fala em alavancar o investimento, a reativação do fundo, ela prevê a participação, então, de mais países, de outros países? Sim, há um esforço, inclusive, de diálogo que tem sido feito já pelo novo governo para atrair mais investimentos para o Fundo Amazônia e também um conjunto de outras políticas do próprio governo que vão poder se beneficiar do fundo. Então, a gente viu o Ministério da Economia criando áreas voltadas para a questão climática, o próprio Ministério da Justiça. Existe uma perspectiva de que essa política de combate ao desmatamento ela esteja não só no Ministério do Meio Ambiente, não só financiada pelo Fundo Amazônia, mas em diferentes áreas do governo, de tal maneira a fazer com que essa nova economia da região realmente seja uma política pública. E a expectativa colocada, então, nessa nova formação do novo Ministério, do Meio Ambiente? Exatamente, porque acho que o anúncio da ministra Marina Silva é uma sinalização inequívoca de que o Brasil quer retomar o esforço que já foi feito há 20 anos atrás de redução do desmatamento, quando o Brasil foi o país que mais reduziu emissões de gases de efeito estufa no mundo. Então, não é pouca coisa o que a gente já fez, o que a gente demonstrou que sabe fazer, e a nomeação de Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente vem
demonstrar essa disponibilidade. Em relação ao entendimento do brasileiro sobre as questões da Amazônia, o que você diria para a pessoa que quer entender mais, quer principalmente perceber em que momento nós estamos? A gente fala bastante também num ponto de não retorno, de impossibilidade, né, de se restaurar, de se preservar aquilo que temos. O que você diria para o brasileiro que quer entender mais sobre a Amazônia? Em primeiro lugar, que é inequívoco que a ciência já demonstrou a importância que a manutenção da Amazônia como uma floresta tropical contínua, né, esse grande bloco de floresta que a gente tem no nosso território, tem para a regulação climática de todo o continente sul-americano. Portanto, depende da Amazônia a chuva que cai nas lavouras brasileiras em todo o país. Nós não podemos mais perder floresta, porque não só o Brasil, mas o continente sul-americano e o mundo dependem do papel de regulador climático da Amazônia. Ao mesmo tempo, o Brasil já tem 40% da Amazônia protegidos como parques nacionais, áreas de reserva e terras indígenas, que são principalmente áreas onde o desenvolvimento a partir do modo de vida dos povos indígenas, assim como é o caso dos quilombolas e das populações tradicionais em geral, pode promover uma nova perspectiva, pode permitir que a gente se desenvolva mantendo a floresta e, portanto, garantindo que a Amazônia cumpra o seu papel. Se as pessoas acompanharem o que acontece na política, elas vão acompanhar o que acontece na Amazônia, com certeza.